Meus amados irmãos, muito obrigado a todos pela homenagem. Fazer 7.5 não é fácil não, mas a gente chega lá, né? Queria apenas, antes de começar, dizer aos irmãos que o que eu trago aqui não é uma palestra nem uma conferência. É uma proposta de estudo. Por quê? Porque eu não sou cabalista e não sou tarólogo. Sou apenas um velho maçom que gosta de estudar e, ao longo de mais de 20 anos de estudo de cabala e tarô, acabou encontrando alguns caminhos que se cruzam entre tarô, cabala e maçonaria. Portanto, o que eu peço aos irmãos é a tolerância. Vamos fazer o mais rápido possível. Não tem condições de fazer ela completa. Não vamos explorar os temas, mas os irmãos que tiverem interesse e quiserem levar essa palestra para suas lojas, estamos à disposição para poder conversar. Estaremos aqui até o final do mês, à disposição dos irmãos. Sempre lembramos que o maçom jamais pode iniciar qualquer tarefa sem antes invocar o auxílio do grande arquiteto do universo, e é o que nós fazemos agora, agradecendo a ele por essa oportunidade que nos dá de estarmos aqui reunidos, principalmente sob sua égide. E lembrando que nós falamos do grande arquiteto do universo, aquele eu sou, que na sarça ardente disse e comunicou a Moisés, que perguntou o seu nome, e ele disse, eu sou. Esse eu sou difere completamente de qualquer deus das religiões. Sempre sob a égide de minha sereníssima grande loja maçônica do estado de Rondônia, da qual tenho a honra em ser um dos seus pais grão-mestres. Eu acho que estou atrapalhando vocês aqui, né? Apenas para marcar, pertence à Academia Maçônica Internacional de Letras, Academia Rondoniense Maçônica de Letras de Rondônia, Academia Rondoniense de Letras. Também faço parte como membro correspondente da loja Universum, da nossa loja Estudo e Pesquisa de Juiz de Fora, Fraternidade Brasileira, membro correspondente da Academia Ribeirão Pretano de Letras e membro honorário da grande loja maçônica do estado do Acre. E nós, maçons, vivemos constantemente em templo, rodeados, cercados por dois momentos distintos, os símbolos e a alegoria. E nós, às vezes, temos dificuldade em definir onde termina um e onde começa o outro. E aqui, se nós observarmos que o símbolo é o gesto visível de uma realidade visível oculta, portanto, ele é dinâmico. Por ser uma manifestação de uma ideia ou de uma criação com significado, se torna conhecido. Vamos ver na prática do que nós estamos falando. E a alegoria é a ideia que se relaciona com substituições ou substituições ou conexão, carecendo, portanto, de uma conexão clara com o verdadeiro. Por isso ela é estática. Como nós vamos definir uma coisa da outra? Podemos pegar o exemplo de uma vela. Uma vela, enquanto ela está apagada, ela é apenas uma alegoria, porque ela nos dá a ideia que ela pode substituir luz, chama e calor. Quando nós acendemos a vela, o gesto visível se torna uma realidade. Ela se torna, então, portadora da luz, da chama e do calor. Portanto, ela se dinamiza e se torna um símbolo. Da mesma maneira, nós podemos falar sobre a cabala. Sempre que se fala em cabala, nós somos levados a acreditar que se trata das coisas mais terríveis do mundo. Alta magia, magia negra, coisas de religião de capeta, assim como dizem que a maçonaria também é, né? Mas analisando os nossos cabalistas, nós encontramos em Will Part, no seu livro Elementos da Cabala, ele nos diz que a cabala é um meio de desenvolvimento pessoal e de autorrealização, baseado no esquema da consciência, denominada árvore da vida, também conhecida como árvore sefirótica, por ser formada por Sefira. Mas João Fortuny, uma das maiores cabalistas de todos os tempos, vem e sintetiza em seu livro A Cabala Mística e nos diz que a cabala é um compêndio de ciência, psicologia, filosofia e teologia. Ora, então a cabala é vida, a cabala é maçonaria, porque vida e maçonaria também é compêndio de ciência, psicologia, filosofia e teologia. A cabala é demonstrada quase sempre, a árvore da vida que aqui está, são formadas por 32 caminhos,
Esses caminhos, 10 deles, são formados pela Sefirot, que são a Sefira. Cada círculo desse é uma Sefira, que tem seu nome correspondente, e o conjunto das 10 Sefira é chamado de Sefirot. São esplendores de energia positiva que emanam do grande arquiteto do universo em direção a todos os demais caminhos, inclusive a elas mesmas. Completando, então, as 10 Sefira e, em seguida, as 22 letras do alfabeto hebraico, que nós também analisamos com os arcanos maiores do tarô mitológico. Que nós poderíamos pegar qualquer outro tarô também que daria certo. Eliphas Levi nos diz sobre isso. Mas nós pegamos o tarô mitológico porque o povo grego foi o único da antiguidade que apresentou seus deuses na fórmula humana. Eram imortais ou semideuses, mas humanos, diferentemente de todos os povos da antiguidade. Poderíamos também colocar cada Sefira dessas 10 Sefira correspondendo também com os 10 arcanos menores do tarô. Mas aí, em vez de 1 hora de exposição, levaríamos mais de 2. Aqui, então, é o resumo do que a gente pretende demonstrar em um livro. E aqui nós começamos a ver referências com relação à loja. Aqui são os caminhos, os 3 pilares que demonstram a descida da força suprema do macrocosmo em direção ao microcosmo. Essa força, essa direção, nós vamos encontrar essa relação com a maçonaria quando nós pegamos aqui esses 3 pilares, o pilar do meio, o pilar da suavidade, que é representado pela Sefira Keter, que é o venerável mestre, Tiferet, o altar juramentos, Yesod, do fundamento, que é o ponto entre colunas, e 10, Malkut, o reino da terra, ou o guarda do templo. Portanto, a suavidade é a sabedoria. Pegando a severidade, nós temos Bina, orador, Gébora, tesoureiro, e Rod, primeiro vigilante. Severidade, força. E a misericórdia formada por Chokma, que é o secretário, Chesed, o chanceler, e Netzach, segundo vigilante, misericórdia, beleza. Vemos também a árvore sefirótica representada no Adão Cadmon, que nós veremos mais na frente todas essas colocações. Mas é de se perguntar o que vem a ser o Adão Cadmon. É o homem primordial, o protótipo cósmico destinado à perfeição, que foi criado desde o princípio, que se formou desde o princípio da criação e não da criação. Esse novo criar é uma maneira de se entender mais primariamente o processo da criação. Em nível intelectual, o criar não existe, sim o criar. É o Criador, a criatura, a criação. E esse Adão Cadmon nada mais é do que nós. Por quê? O ser humano. Porque nós somos uma manifestação transcendente do Criador. Temos também os triângulos da árvore sefirótica, que nós veremos também tem correlação com a loja simbólica. Nós temos esses 3 triângulos, que são as emanações da Sefira em direção à potencialização do ser humano. Já falamos que as Sefirot são considerados caminhos, mas são potencializações dos demais caminhos. O primeiro triângulo é o triângulo supremo. Apenas aos cabalistas que estão aqui, me perdoem, mas se estiver errado a minha pronúncia dos nomes hebraicos, foi assim que eu aprendi com um judeu lá em Porto Velho. Foi essa pronúncia que ele me deu. Me perdoem, mas é a que eu tenho. Então nós temos o primeiro triângulo supremo, que é formado por Keter, Bina e Chokma, representado em loja pelo venerável mestre, orador e secretário. Esse é o triângulo que se forma no Oriente. É o triângulo que se forma tendo a base orador e secretário, e o ápice repousa sobre o altar do venerável mestre, da sabedoria. Esse triângulo é que emana toda a energia e toda a luz em direção ao Ocidente. E olhando o Adão Cadmon, nós veremos esse triângulo aqui, na parte superior, onde é que nós temos sabedoria, conhecimento e introspecção. É, portanto, o triângulo da razão, pois a razão é desse reino. O segundo triângulo é o triângulo ético. É formado por Gébora, Chesed e Tiferet, representado em loja pelo tesoureiro, chanceler e altar dos juramentos.
Alguns autores colocam Tiferet como sendo o guarda do templo, o mestre de cerimônias, outro quadro da loja. Em nossa visão, que não está certa nem errada, cada um tem sua visão do símbolo, na nossa interpretação, Tiferet, por ser o altar de juramentos, é onde nós guardamos todo o nosso sentimento. Todo o nosso amor está representado no livro da lei que nós professamos. E o sentimento é representado no Adão Cádmio, exatamente na região coronariana. Portanto, esse triângulo interior é o triângulo do sentimento. E, finalmente, o triângulo astral, que é formado por Hod, Netzach e Êxodo, e tem por correspondência o primeiro vigilante, o segundo vigilante e o fundamento. E Êxodo, o fundamento. Alguns querem que o fundamento de Êxodo seja o altar de juramentos. Cada um interpreta da sua maneira. Mas, no nosso ponto de vista, quando nós iniciamos, que fomos trazidos da profanidade para o meio iniciático, nós atravessamos por todas as cerimônias e, finalmente, somos colocados entre colunas, exatamente no ponto entre colunas, onde somos desvendados e recebemos a luz. A partir daí, fundamenta-se toda a nossa carreira na maçonaria. É o ponto fundamental do nosso início em busca das prodigalidades que a maçonaria nos dá a cada instante. Em nossa visão, portanto, Êxodo é o altar de juramentos e ele está exatamente, o ponto entre colunas, e ele está exatamente aqui na região genésica, o fundamento da geração. Esses três triângulos têm a sua conclusão em Malkuth, que ele é a base de apoio aos três triângulos. Por quê? Porque todas as emanações descarregam em Malkuth. A partir desse momento que Malkuth é o ser humano, é o homem, nós começamos a interpretar todas as emanações e potências em direção ao nosso caminhar perfectível. E, logicamente, nós vamos aumentando o nosso nível consciente sensorial e sensorial. E passamos a reconhecer a importância do organismo humano para a nossa evolução espiritual constante em direção à luz. E Malkuth é o reino terreal, o campo onde desenvolve as manifestações físicas, ou seja, o planeta Terra. E é representado, como já dissemos, pelo guarda do templo. Então, aqui nós temos a árvore sefirótica, com os caminhos, e nós veremos agora as ligações entre os caminhos. Inicialmente, os 10 primeiros caminhos, que são as 10 sefirot, as 10 sefirot. O primeiro caminho é Keter, representado pelo venerável mestre, a coroa suprema, a de inteligência admirável, o ponto dentro do círculo, o princípio criador, ou seja, o grande arquiteto do universo, que começa a atuar em direção a nós com sua força criadora, emanando a nós o seu eu divino, para que nós possamos também sermos dotados da divindade. Vós sois Deus. Sede perfeito, como perfeito é o Pai que está no céu. Me perdoe, mas eu vou correr, senão não dá tempo. Segundo caminho, Chokmah, o secretário, sabedoria imutável, o esplendor da unidade. Simboliza em loja a letra Iod, ou mais uma vez, o grande arquiteto do universo, que com seu propósito espiritual de amor e paz, nos direciona em direção à perfeição. Terceiro caminho, Binah, o orador, a inteligência criadora, o fundamento da sabedoria primordial. É o amor espiritual fortalecendo o caminho perfectível do homem. Todas essas emanações vêm desde Keter, descendo para nós, aquele zigue-zague dos 3 pilares, até chegar em nós em Malkuth. Então, todos esses caminhos são emanações de energia e de luz que o grande arquiteto do universo vem transmitindo a nós para que nós possamos começar a nossa caminhada perfectível em nível de consciência elevada. O quarto caminho é Chesed, o chanceler, a bondade misericordiosa por emanar as virtudes espirituais mais requintadas, bondade misericordiosa, que nos traz o modelo ou o arquétipo do amor e da consciência que vai desabrochando em nós na medida em que nós vamos gradativamente caminhando em direção à luz. Quinto caminho é Gébora, o tesoureiro, a justiça rigorosa,
É o arquétipo da vontade do poder agindo em direção ao reto e justo caminhar. Lógico, na medida em que nós recebemos a vontade, temos a vontade ao nosso dispor e dispomos de poder para decidir por nós mesmos, é necessário que nós tenhamos o nosso reto e justo caminhar baseado na justiça. Sexto caminho é Tiferet, o altar juramento da beleza ideal, por apresentar a multiplicação dos influxos das emanações influenciando com harmonia o homem. É o eu centralizado, a testemunha silenciosa do progresso humano em direção à paz universal. Na medida em que nós vamos recebendo esses influxos, o eu centralizado, que é o grande arquiteto do universo, se torna testemunha silenciosa de nosso progresso em direção à paz universal. Sétimo caminho é Netzach, segundo vigilante, a beleza triunfante, representada pelo esplendor das virtudes intelectuais conquistadas através do desenvolvimento da inteligência. Beleza triunfante, desenvolvimento da inteligência. Ou seja, nós utilizamos nossos sentimentos de que somos dotados, que vão, na medida em que vamos evoluindo, vão provocando as nossas paixões e amores. Mas se nós utilizarmos o desenvolvimento da inteligência, as nossas paixões e os nossos amores serão plenamente o nosso desenvolvimento ético, que é o que nós buscamos em todos os momentos da vida. O oitavo caminho é Hod, a força vitoriosa, o primeiro vigilante, a inteligência perfeita trabalhando em benefício da obra absoluta, o homem. Inteligência perfeita. Aqui nós lembramos que há 15 mil anos atrás, nós estávamos ainda trepados em árvores. Num período de 5 a 7 mil anos, nós começamos a desenvolver o nosso intelecto e começamos a praticar obras, a fazer coisas monumentais que nos assombram até o dia de hoje. Isso para nós utilizamos o poder do pensamento, que é a inteligência perfeita trabalhando em direção a nós, o pensamento que nos dá a capacidade de pensar e traduzi-los em palavras. A partir de então, nós provocamos a evolução humana de tal forma que é impossível medir o tanto que nós conseguimos imaginar evoluir, principalmente a partir dos últimos 2000 anos. Nono caminho é Yesod, a geração contínua, o fundamento da fé convertida, purificando as emanações espirituais. Geração contínua, fé convertida. Nós somos líderes, nós recebemos a luz. Não nos é dado mais pensarmos como profanos. Se de repente as religiões querem nos incutir dogmas e práticas estranhas, é possível que aceitemos enquanto profanos. Mas à medida que nós fomos iniciados e recebemos a luz, não nos é dado mais esse direito. Todas as postulações que chegam até nós devem ser examinadas pela ciência e pela razão, para que nós possamos converter a nossa fé de convencida em convertida. E nós utilizamos o subconsciente, que é o nosso depósito, o nosso HD de vidas anteriores, aonde nós vamos buscar os ensinamentos guardados das vidas passadas, embasando os nossos conhecimentos futuros. Então, até aqui, nesses 9 caminhos, nós recebemos todas as emanações e potencializações do grande arquiteto do universo. O 10º caminho, que é formado, que é o 10º caminho, que é de Malkuth, o guarda do templo, que é o rei no planeta Terra, a inteligência resplandecente por refletir os esplendores anteriores. Assim como a lua reflete a luz do sol, nós recebemos todas as emanações do grande arquiteto do universo. E a partir do momento em que nós vamos começar a nossa caminhada, preparados por todas as emanações, é agora que nós começamos a refletir todas as energias que recebemos do grande arquiteto do universo e nos preparamos para caminhar a nossa caminhada solidária e solitária. E utilizamos para isso o nosso corpo físico e as sensações, que são importantes vias evolutivas. O corpo humano é o mais perfeito veículo evolucional de que dispõe o espírito humano. Dos 32 caminhos já vimos 10, agora vamos chegar nos 22 restantes, e aqui está a árvore sefirótica com toda a sua
formação. A Sefira, os caminhos nominados com símbolos, e aqui nós temos essa Sefira, uma 11ª Sefira chamada Da'at, que é o inconsciente. É uma Sefira que nós não analisamos nesse nosso trabalho, porque não encontramos, nos grandes cabalistas, não encontramos ressonância como Sefira da árvore da vida. São 32 caminhos. Com a inserção dessa Sefira, passa a ser 33, e aí já não dá mais certo. Então, nós não analisamos. Os 22 caminhos restantes são interpretados pelas letras hebraicas e o tarô mitológico. Então, continuamos a ligação de caminhos. Nós temos, então, o 11º caminho, que é formado pela letra Aleph, e a conexão de Keter, venerável mestre, e Chokmah, secretário. É o caminho da cintilação, de frente para o Criador. A semelhança entre o Criador e a criatura. Caminho da cintilação. Nós devemos começar o nosso trabalho já iluminados pelas luzes do grande arquiteto do universo. Na medida que vamos evoluindo, nós vamos nos auto-iluminando, até chegarmos em um tempo em que veremos frente a frente o grande arquiteto do universo, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. A carta do tarô é a carta do louco, é Dionísio, o deus que nasceu 2 vezes por ser filho de Semele e da corte de seu pai, Zeus. Semele era um mortal, essa é uma tragédia grega que é extraordinária, por isso que eu escolhi o tarô mitológico. As tragédias gregas são coisas fantásticas. Nessa tragédia, Semele é uma mortal que se apaixona por Zeus e engravida de Dionísio. E em plena gravidez, Semele teve o desejo de conhecer todo o esplendor de Zeus. Pediu a ele, então, que ele se mostrasse a ela em toda a sua luminosidade. E ele assim o fez, e ela não resistiu toda a emanação do Deus e faleceu porque ele era mortal. Zeus, então, fez uma cesariana em Semele, tirou o feto de Dionísio, amarrou em sua coxa e ele acabou de ser gestado na coxa do pai. Por isso diz que ele é o Deus que nasceu 2 vezes. Isso nos leva a considerar primeiro o impulso irracional. O impulso irracional de Semele, uma simples mortal querer desvendar os mistérios de Deus. Serve para nós como lição, porque nós não estamos preparados ainda para entender o infinito, para entendermos Deus. Por isso é que a nossa caminhada deve ser sempre dentro da ética e do bom senso. Mas aí esse impulso irracional provoca mudanças, porque na medida em que nós erramos, nós procuramos acertar. O impulso irracional nos leva ao erro. A conscientização do momento é que nos leva ao acerto. E esse acerto nos leva na abertura de novos caminhos e ampliação dos horizontes. O 12º caminho é a letra hebraica Bet, a conexão venerável Keter, venerável mestre, e Bina, orador. É o caminho da transparência, a capacidade de visualização, o homem agindo com dignidade e honra, transparência. Cintilação, transparência. Devemos agir com transparência em todos os momentos de nossa vida. Foi para isso que recebemos todas as emanações do grande arquiteto do universo, agindo com dignidade e honra sempre. A carta do tarô é o mago, é Hermes, deus dos viajantes, e representa os 4 elementos, ou seja, o planeta Terra. Ele guia os caminhos em direção aos dons naturais e para o potencial criativo. Ora, na medida em que nós agimos com dignidade e honra, os nossos dons naturais são sublimados e gradativamente vão potencializando o nosso poder criativo em direção à paz. 13º caminho, a letra hebraica Gimel, a conexão Keter, venerável mestre, e Tiferet, o altar de juramentos. É o caminho da unificação, a compreensão da verdade inefável. Nós vivemos buscando a verdade, mas nós conseguimos ainda encontrar sequer a nossa própria verdade. Mas o Cristo nos disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, a mensagem do Cristo não é de salvação, mas de libertação. E nós buscamos esse caminho da unificação, unir todos os povos em torno de um só ideal, de um só Deus. O arcano do tarô é a carta da sedutiva, é Perséfone, a rainha das trevas, o símbolo do inconsciente, o inconsciente que nos leva a agir de formas, às vezes, um tanto quanto atabalhoada
que nos leva ao erro constantemente. Essa sacerdotisa a penetrar no íntimo e propondo o desenvolvimento humano através dos sentimentos, da intuição e dos sonhos. O que nós temos agora aqui é que nós podemos, se nós queremos conhecer a verdade, é necessário que nós comecemos a nos desenvolver, comecemos a nos humanizar, a ter um sentimento de paz e de harmonia, a usar a intuição, que é o motor da inteligência, em direção ao bem, e usando dos nossos sonhos, porque é exatamente enquanto dormimos que somos resgatados pelos mentores para buscar no subconsciente os nossos HDs de vida passada, aquilo que vai fomentar as nossas ações no presente e no futuro. 14º caminho, a letra hebraica Dalet, a conexão Shokma secretário e Bina, o orador. É o caminho da iluminação, a santidade fundamental. Na medida em que nós vamos caminhando, nos vencendo, nos derrotando e nos iluminando, nós vamos atingindo níveis de santidade íntima. Essa santidade significa a nossa autoiluminação, que nós começamos a resgatar a nossa luz crística ou búdica que há em cada um. O arcano do tarô é a carta da Imperatriz Deméter, a Mãe Terra, que simboliza a maternidade, a conscientização da formação humana dentro dos mistérios da natureza. Conscientizar que a nossa formação humana é o mais importante veículo para a nossa evolução. Nós somos espíritos encarnados em caminho da evolução plena. 15º caminho, letra hebraica Rê, a nossa velha conhecida. A conexão, Shokma secretário, e Tiferet, altar de juramentos. É o caminho da constituição, a substância da criação, o espírito imortal. Nós somos imortais. A nossa constituição é espiritual. A matéria é usada como veículo para o nosso desenvolvimento constante. Trocamos quantas vezes forem necessárias para aprimorar cada vez mais o nosso espírito. Arcano do tarô é a letra é a carta da estrela, é Pandora, o desconhecido apontando para o destino humano a ser moldado com fé e esperança no futuro. Pandora era filha de Zeus e ele adotou com as mais sublimes virtudes da mulher e deu a ela uma caixa de presente, mas a advertiu para que não abrisse aquela caixa. Mas dentro das virtudes de Pandora existia uma coisa típica da mulher, a curiosidade. Ela não aguentou, abriu a carta e a partir de então todas as misérias do ser humano espalharam a partir da imprudência de Pandora. 16º caminho, letra hebraica Vô, nossa conhecida, também conexão Shezet, Shokma secretário e Shezet chanceler. É o caminho da eternidade, o prazer do paraíso espiritual conquistado pelo homem cósmico. Nós somos antes eternos, somos espíritos eternos, e à medida que evoluímos, nós vamos conquistando paraísos íntimos, e esses paraísos íntimos que nos iluminam vão nos tornando cada vez mais homens cósmicos. O arcano do tarô é a carta do Hierofante, é Quiron, rei dos centauros, símbolo do mestre espiritual descobrindo Deus e o mundo fraternal, o amor fraternal. Todos nós, todo ser humano tem dentro de si o seu mestre espiritual íntimo. O que nós precisamos é resgatar esse Deus, esse mestre que está dentro de nós, fazer com que ele sobressaia e guie nossos caminhos. A partir desse momento em que nós conseguirmos isso, nós descobriremos que Deus está em nós e não fora de nós. E assim sendo, o amor fraternal se expandirá em direção a toda criatura humana. 17º caminho, a letra hebraica Zain, a conexão de Bina, orador, e Tiferet, de altar, juramentos. É o caminho da destituição, o estabelecimento da fé convertida, destituindo dogmas e falsas crenças. É aquilo que nós já dissemos. Não nos é permitido mais aceitar dogmas e falsas crenças. Somos líderes, somos iluminados. Arcano do tarô é a carta de enamorados, é Paris, rei príncipe triano, que é o julgamento, o ajuizamento íntimo, visando o aprimoramento pessoal e a decorrência da humanidade. Julgamento, ajuizamento íntimo. Nós não temos que julgar o nosso próximo, temos que julgar a nós mesmos. Na medida em que vamos evoluindo,
Na medida em que vamos caminhando em direção à luz, nós precisamos constantemente nos ajuizar, tomar conhecimento daquilo que somos e do que podemos ser. E a partir daí, partimos para o nosso aprimoramento pessoal. E na medida em que nos aprimoramos, em decorrência, também a humanidade se reflete na humanidade. 18º caminho, a letra hebraica Shet, a conexão Bina, orador, e Gebural, tesoureiro. É o caminho da influência, a compreensão da causalidade, a influência da causa sobre o efeito. Como líderes, nós devemos obrar causas nobres, causas positivas, causas do bem, porque os efeitos são decorrentes da causa. Se nós conhecemos, se nós adquirimos o conhecimento, adquirimos a luz, as nossas causas têm que ser sempre pontuais. O arcano do tarô é o carro, é Áries, deus da guerra, imagem dos instintos agressivos, guiado pela vontade inconsciente, cujas forças beligerantes devem ser harmonizadas, mas com rigor. Nós estamos em meio caminho da evolução e temos dentro de nós verdadeiras feras. Nós somos feras ocultas e é necessário que nós equilibremos essas feras dentro de nós, que nós subjuguemos, mas que sejamos vigorosos, rigorosos conosco mesmo e condescendentes com o nosso próximo. Infelizmente, nós agimos sempre ao contrário. Somos condescendentes conosco e rigorosos com o nosso próximo. 19º caminho, a letra hebraica Tet, a conexão Chesed, chanceler, e Gebural, tesoureiro. É o caminho da atividade. O homem, o principal criatura abençoado para a evolução perfectível. A atividade sempre. Jamais deixar de ser ativo, pois a atividade é vida e a estagnação é morte. O arcano do tarô é a carta da força, é Heracles, o herói grego, símbolo do conflito íntimo, visando combater e conter a fera que existe dentro do ser humano. É o que nós acabamos de falar, a nossa fera. Se nós não combatermos essa fera dentro de nós, nós jamais atingiremos o caminho da atividade. 20º caminho, a letra hebraica, nossa conhecida também, a conexão Chesed, chanceler, e Tiferet, altar juramentos. Caminho da inteligência, o conhecimento da existência como dádiva do Criador. E inteligência, começamos a desenvolver o nosso intelecto. E nós lembramos aqui uma passagem extraordinária, que chama-se penso, logo existo. Eu penso, eu duvido, eu questiono, logo eu existo. É o parâmetro entre a brutalidade e a intelectualidade. Arcano do tarô é a carta do eremita, é Cronos, Deus do tempo, demonstrando que nada pode transcender a vida. Nós temos o tempo a nosso favor. Nós temos milênios à nossa disposição para progredirmos. Temos milênios à nossa disposição para reencarnarmos quantas vezes necessárias para atingirmos a nossa evolução constante, a nossa perfeição possível. E quando falamos em reencarnação, nós não estamos falando de religiões nenhuma. Estamos falando de uma ciência que é estudada há mais de 6 mil anos. 21º caminho, a letra hebraica Kaf, a conexão Chesed, chanceler, e Netzach, segundo vigilante. Caminho da conciliação, a transmissão da influência divina, irmanando todas as criaturas. Conciliar. É necessário que nós nos conciliemos com todas as formas de vida, com todo o meio ambiente, porque são fundamentais para o nosso progresso. São irmãos em evolução, são irmãos do caminho evolutivo que vem logo após nós. O arcano do tarô é a roda da fortuna, as 3 deusas do destino, as moiras, símbolo do autocontrole íntimo, coordenando as etapas evolutivas do ser humano. As moiras eram aquelas deusas gregas que teciam na roca, naquela roda do destino dos deuses e dos mortais. É, portanto, o símbolo do nosso autocontrole íntimo, aonde nós vamos gradativamente coordenando as nossas etapas evolutivas. 22º caminho, a letra hebraica Lamed, a conexão Gebural, tesoureiro, e Tiferet, altar de juramentos. É o caminho da fé, o crescimento das virtudes espirituais, solidificando o reto e justo caminhar. A fé é fundamental, mas é necessário que essa fé seja convertida, uma fé consciente, porque aí sim solidificará o nosso reto e justo caminhar.
O arcano do tarô é a carta da temperança, é Íris, a rainha das deusas, a personalidade estável e equilibrada, contrabalanceando os sentimentos com a razão. O nosso grande problema. Nós temos a fé, mas não sabemos ainda controlar o nosso sentimento, balancear os nossos sentimentos com a nossa razão. Ou agimos com a razão, ou agimos com o sentimento. E isso é prejudicial a nós. Precisamos aprender a controlar. É mesmo, então vou fazer, só para os irmãos verem, não vou comentar nada, porque já está vencendo o tempo. É uma palestra demorada, porque ela é muito profunda e puxa muito para o debate. Então, apenas citando o 23º caminho, que é informado que é a letra hebraica Men, que é a conexão Geburá-Tesoureiro e Rota Primeiro Vigilante, o caminho da estabilidade, é a harmonia do homem com as criaturas, que deve reinar. O arcano do tarô é Prometeu, que desafiou Deus, que é o nosso símbolo do sacrifício voluntário e consciente em benefício de um bem maior, que é a humanidade. O 24º caminho, a letra hebraica Nun, a conexão Tiferet, altar, juramento e Netzach, segundo vigilante, caminho da imaginação, buscando novos e melhores caminhos. A imaginação, que é o motor da inteligência. O arcano do tarô é a morte, é Hades, que é o símbolo da finalização de um ciclo de vida, apresentando a experimentação de novos projetos e rumos a serem tomados. 25º caminho, a letra hebraica Samek, conexão Tiferet, altar, juramentos e êxodo, fundamento, é o caminho da tentativa, sempre tentando ser melhor ontem do que hoje e amanhã melhor do que hoje somos. Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É o caminho que é o arcano do tarô, é a carta da justiça e Atena, julgamento racional, lutando pelos princípios isentos da paixão. 26º caminho, a letra hebraica Rai, conexão Tiferet de Rod, primeiro vigilante, caminho da renovação, renovar sempre. E a carta do tarô é Pan, representa a servidão do homem ego aos instintos impulsivos da natureza. 27º caminho, a letra hebraica Fé, conexão Netzach, segundo vigilante, Rod, primeiro vigilante, é o caminho da excitação, confrontar. Confrontar o quê? Nos confrontar constantemente. E não confrontar o nosso próximo, mas a nós mesmos. O arcano do tarô é a carta da torre. Na medida em que nos confrontamos, nós vamos destruindo as fachadas socialmente aceitas. 28º caminho, a letra hebraica Tzad, a conexão Netzach, segundo vigilante, e êxodo, fundamento, caminho do comando. A partir do momento em que nós recebemos todas as emanações, cabe a nós o comando de nossa vida, para que nós possamos saber buscar os caminhos do Criador. O arcano do tarô é a carta Zeus, rei dos deuses, a imagem da experiência que incorpora todos os ideais espirituais. 29º caminho, a letra hebraica Kof, conexão Netzach, segundo vigilante, e Malkut, da guarda do templo, caminho corporal, onde nós conscientizamos que o corpo é o mais perfeito veículo adaptado para a nossa evolução. O arcano do tarô é a carta Hecate, a lua, que simboliza as profundezas do inconsciente humano, onde nós vamos gradativamente diluindo os nossos sentimentos individuais e deixando o nosso ego em segundo plano. 30º caminho, letra hebraica Resh, conexão Rod, primeiro vigilante e êxodo, fundamento, caminho da dedução que é o motor da ciência. O arcano do tarô é o sol, símbolo do que é belo da música e das artes, a beleza que desperta em nós a partir da inteligência, a força do inconsciente, dissipando a escuridão e aumentando a nossa capacidade em obter conhecimento e sabedoria. 31º caminho, a letra hebraica Shin, a conexão Rod, primeiro vigilante, Malkut, guarda do templo, é a caminho da perpetuação, ordenação da criação, é o Fiat Lux. A cada instante nós recebemos mais luz, faça a luz em nós. O arcano do tarô é o julgamento, é Hermes, acompanhante das almas, que tem a somatória das experiências passadas e presentes. E, finalmente, o 32º caminho, que é a letra hebraica Tal, a conexão êxodo, fundamento e Malkut, é o caminho da administração. Se nós, então, recebemos todas as emanações do grande arquiteto, é hora de nós a administrarmos para que nós possamos repassá-la à nossa sociedade, às demais criaturas humanas, o crescimento espiritual, moral e ético. E no arcano do tarô é o hermafrodito, a criação do homem, que é biológico em macho e fêmea, a polaridade dos opostos criando a terceira vida, que nos dá a certeza de que nós fomos criados em imagem e semelhança do grande arquiteto do universo,
para progredir sempre. E chegando ao final do 32º caminho, peço perdão, porque uma palestra pesada, precisamos de mais tempo. Mas encerramos o 32º caminho e o trabalho não encerra aí, porque de repente nós descobrimos que temos mais um 33º caminho. Esse 33º caminho, meus irmãos, é a maçonaria. Por quê? Porque a nossa sublime ordem é que nos transforma de homem ego profano em homem cósmico e nos orienta gradativamente através do caminho perfectível, reto e justo em busca de nossa perfeição. Muito obrigado, meus irmãos.